Bom, escolha caso. O escolha caso, então, pessoal, é uma estrutura de decisão, tá? Um condicional, porém, ele tem umas restrições. Que restrições são essas? Ele só funciona com os tipos inteiro ou caractere. Então, se eu tiver o tipo real ou outro tipo, não vai funcionar. Só posso ter inteiro ou caractere. E ele só funciona para comparação, para igualdade. Na verdade, comparação todos eles são, mas ele só serve para igualdade, quando você quer ver se ambos são iguais. Eu não consigo fazer se eu quiser descobrir se é maior, se é menor, maior igual ou menor igual. Se eu tiver que utilizar algum desses tipos, maior, menor igual, eu tenho que utilizar o se, beleza? Então, o escolha caso, inteiros e caracteres e somente igualdade, beleza? E ele não aceita operadores lógicos, o e o ou. Ele só faz uma igualdade por vez. Vamos só ver aqui como é que ele funciona. Então, bom, a gente tem aqui a escrita, a gente escreve então a palavra escolha, abre parênteses, e aí a gente então vai colocar a variável que a gente quer comparar, beleza? E aí a gente escreve na linha de abre chaves, caso, e aí percebam, aqui está em verde, aqui também está em verde, só para a gente saber. O que está em verde é o que a gente quer comparar. Então a gente vai comparar com quem? A gente vai estar comparando esse carinha aqui. Opa, desculpa. A gente está comparando. Opa! Esse carinha aqui com o valor dessa variável aqui. Aqui a mesma coisa. A gente vai estar comparando esse carinha com esse carinha aqui. Beleza? E assim sucessivamente. Bom, depois do número ou do caractere que eu quero comparar, lembrando só se é caractere, ele tem que estar entre aspas simples. Se é número inteiro, não precisa. Lembrando só que real não serve, ele só compara inteiros. E aí a gente depois coloca dois pontos, e aí a gente tem aqui toda a estrutura as instruções que a gente pode colocar. Aqui é aquele esquema, a gente pode colocar todas as instruções. Podemos ter leia, escreva, se, outra escolha, se não se, beleza? E aí como é que a gente indica que ele parou, já que não tem abertura de chaves? A gente indica que aquele caso ali acabou com a palavra pare. E aí, no caso seguinte, a gente começa logo abaixo do pare novamente. Caso 2, caso 3. Ele não precisa começar de caso 1. Eu poderia ter aqui um caso 5.000, caso 7.000, caso 1981, caso... Beleza? A gente poderia criar vários algoritmos, aí vai depender da igualdade que você quer. Vamos só fazer um exercício bem rapidinho, só para a gente ver ele na prática, e aí a gente encerra esse conteúdo de estruturas condicionais. Bom, já estamos aqui no algoritmo, no Portugal, e aí a gente vai criar um algoritmo muito simples, que ele vai pedir 3 números, 1, 2 ou 3, e aí se for 1 é bom dia, 2 boa tarde, 3 boa noite, é uma mensagem só que ele vai mostrar na tela. Então, vou colocar número, escreva, digite um número, leia número, e aí a gente começa. Então, ó, palavra escolha, e aí eu coloco qual a variável que eu vou utilizar aqui dentro, nesse caso, número. E aí eu tenho, ó, caso, não vou nem colocar 1, 2, 3, só para a gente não achar que sempre tem que ser 1, 2, 3. Vou colocar, sei lá, 100, 200 e 300. Então, se for 100, eu vou mostrar a mensagem, escreva, bom dia. Fecho com pare, beleza? E aí o que eu vou fazer em seguida? Opa, saiu um... Aqui.
Caso 200, escreva boa tarde. Pare. Caso 300, escreva boa noite. Pare. E aí, ele tem um que eu acabei não comentando lá, que é o caso contrário. Funciona como senão. Ou seja, se eu não cair em nada, em nenhuma daquelas opções anteriores, eu vou cair nessa daqui. Então, essa daqui, o que eu coloco? Número inválido. Pronto. Faltou 2 pontos ali. Opa, aqui tem um D a mais. E vamos rodar então o nosso algoritmo. Então, digite um número 100. Bom dia. 200. Boa tarde. 300. Boa noite. 5. Número inválido. Beleza? Então, ele funcionou. Se a gente quisesse utilizar caractere, ele ficaria dessa maneira. Basta utilizar aqui um caractere, só que aí eu teria que declarar um caractere e assim sucessivamente. Beleza? Encerro por aqui o resumo, então, da nossa aula de condicionais. E qualquer dúvida, sugestões, críticas, deixem aqui nos comentários ou me procurem nos horários de atendimento.